dia, amados, tudo bem? Bom dia, amados, tudo bem? Bom. Vocês estão em casa também, bom dia. Bom dia por vários motivos, né? Estamos vivos, podemos estar na casa do Senhor, podemos ter amigos, família. Estamos ansiosamente aguardando pelo churrasco do meio-dia. Eu não sei vocês, mas eu já estou saindo da queda do homem, estou pensando na carne, né? Literalmente, é muito bom, muito bom. Conversava com algumas pessoas esses dias, assim, eu gosto mais da sexta-feira e do sábado. O domingo já é véspera de trabalho, né? Eu gosto do domingo também, até às 3 da tarde. Depois começa já a pensar nos trabalhos, nossa mente começa a pensar no trabalho, nos afazeres, dos boletos para pagar, nas atividades de trabalho. Mas tudo isso é graça, né? Tem muita gente que gostaria de poder pensar no domingo, no trabalho e na solução de pagar os boletos. Tem gente que não tem condições. Mas, amados, continuando Gênesis, na semana passada, o Tiago, ele falou sobre a mulher. Eu brinco nas nossas reuniões de que quando tem que falar da salvação, do amor, da criação da mulher, do homem, das coisas boas, é o Tiago e o pastor que falam. Quando tem que falar do diabo e da queda, do pecado, fica sempre na minha sequência de falar. E mais uma vez hoje nós vamos falar sobre uma situação, uma das cenas mais trágicas, talvez a cena mais trágica de toda a história do ser humano, que é a cena que desencadeou tudo que nós conhecemos hoje como ruim, como mal, como pecado, morte e destruição. Tem a ver com essa passagem da queda do homem de Gênesis 3. Bem, para a gente relembrar, até agora nós vimos o quê? Gênesis, nós vimos que a intenção de Moisés ao escrever Gênesis, ele escreve especificamente para o povo que saiu do Egito, estava perto do rio, do rio que atravessaram o Rio Jordão, deu branco, Rio Jordão, estava ali pronto a entrar na terra prometida, e Moisés precisava fazer um trabalho de aculturação, um trabalho de transformação daquela geração. Porque toda a construção cultural, sociológica, filosófica, estilo de vida, até mesmo culinária e moda, eles haviam aprendido com o Egito. Agora não adiantava nada Deus tirar o povo de uma terra de escravidão, levar a uma terra prometida, Canaã, e colocar o povo com essa mesma visão, com a mesma cultura, com as mesmas práticas. Só ia mudar de lugar, mas a dura sede do coração, a dureza do coração do homem seria o mesmo. Então Deus precisava fazer um processo de reconstrução, desconstruir para construir. Por isso os 40 anos do Egito. E Deus, através de Moisés, vai fazer uma contação de história, o registro histórico, para responder às grandes preocupações daquele povo. Da onde eu vim, para onde eu vou, qual é a minha descendência, quais os nossos objetivos e quem é o Deus dos nossos pais. Então Gênesis tem a preocupação de responder essas pequenas coisas que faziam sentido para a época e trazer algumas direções, algumas explicações para a igreja de hoje. Porém, é verdade, nós já vimos de que as perguntas que nós lançamos ao livro de Gênesis, nem sempre elas vão responder. Por exemplo, os dinossauros, algumas coisas como a arqueologia nos revela hoje, como núcleo, átomos, moléculas. Essas são discussões e apontamentos da modernidade. Não eram preocupações daquele povo. Então, se Gênesis é para responder, aquele povo tem coisas que ela não se preocupa em responder. Ela cumpriu o seu propósito.
Por isso temos muitas teorias que surgem em vários textos de Gênesis, né? Várias teorias que podemos tirar com interpretações em algumas passagens. Mas eu gosto de um arqueólogo, um grande estudioso, Rodrigo Silva, apesar de teologicamente ele escorregar bastante nos seus pensamentos. Eu estava assistindo ele novamente hoje, ele falava sobre a validade e a veracidade do livro de Gênesis e as suas histórias. Ele comenta de que os primeiros relatos históricos da arqueologia vão narrar algumas histórias de um povo sumério que vai falar exatamente de situações, né, que Gênesis narra. Então, as narrativas mais antigas, até mesmo mais antigas do que o povo do hebreu, vão narrar algumas situações do dilúvio, do jardim, e situações que acontecem no livro de Gênesis, mostrando que não é só a Bíblia que fala dessas histórias. Os livros, os documentos históricos de outros povos narram as passagens como história, como acontecimentos na história do mundo. Então a nossa base não é só a Bíblia, outros documentos podem ser usados para falar sobre isso. E nessa narrativa nós já vimos que Deus revela seu poder, criando todas as coisas com sua palavra. Então Moisés queria mostrar a revelação de quem é Deus, o todo eu sou, o poderoso. Deus revela a sua perfeição, né, de como ele viu tudo isso que era muito bom, e isso representava um pouco da sua imagem e da sua semelhança. Viu a sua beleza. Nós olharmos para a criação, né, nós vemos a beleza de tudo isso. Vimos a sua interação, até foi a mensagem de domingo à noite passada, dizendo que Jesus é a luz do mundo, e eu falei com um Deus dinâmico e criativo, que se relaciona com as pessoas, fazia isso no Éden. Falava sobre o governo de Deus, sobre o governo de todas as coisas, inclusive o governo sobre a criação, e a extensão da entrega desse governo ao homem e à mulher, que por consequência, o homem e a mulher entrega esse governo desse mundo a Satanás, a serpente. Agora, Gênesis 3 vai revelar o pecado na criação, o pecado dentro do jardim do Éden, e a distorção, a depravação, a corrupção que entra na criação de Deus. Então vamos ver lá, vamos ver Gênesis 3, de 1 a 13, a primeira parte do nosso texto hoje. Diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estavas nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu?
comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A primeira coisa que nós temos que, para entender esse texto, é compreender quem é essa serpente, né? As grandes perguntas que as crianças nos fazem, que os jovens nos fazem, e quando nós vamos dar estudo bíblico para pessoas não cristãs que não conhecem a Bíblia, quando lemos esse texto, duas coisas vêm na mente. Primeiro, isso aí é mentira. Cobra não fala. Certo? Depois, quando eles começam a explicar, eles começam a dizer: não, isso aí é impossível. Né? Porque tem teorias que dizem que essa cobra tinha asas, né? Outras teorias falam assim que ela tinha pernas. Então, que serpente era essa? Outros pregadores mais criativos, que gostam da piada, iriam falar que é a sogra. Que serpente, que cobra é essa no jardim? Ia falar que é a sogra. Eu não vou fazer isso porque vai ofender a serpente, né? Não dá para comparar com a sogra. É difícil. Mas que serpente era essa? Né? Não era a sogra de Adão. Não era essa que levou ao mau caminho. A sogra é um bicho esperto. É um ser muito bom. A minha caiu do céu, né? E não vamos dizer que quebrou a vassoura, ela despencou. Não foi isso. Né? Minha sogra é fantástica. Deve estar assistindo, inclusive, prepara o almoço que daqui a pouco eu estou aí, né? Que serpente era essa? Bem, alguns estudiosos falam que é uma serpente diferente do que nós conhecemos hoje. Alguns falam assim, por texto na sequência, a partir do capítulo verso 14, 13, Deus diz assim que por causa de você enganar o homem e a mulher, você vai rastejar. Então, vai rastejar quer dizer que antes ela não rastejava. Então ela tinha pernas. Então ela andava. Era uma centopeia grande. E aí a maldição sobre ela foi que ela não ia ter mais pernas. Cortaram as pernas da cobra. Primeira imagem de cima. Outros dizem assim que ela era parente do dragão. E o dragão voava. Então era um dragãozinho. E ela tinha asas. E ela voava. Né? E o animal muito bonito. E depois virou aquele animal fofinho lá em cima, que as crianças gostam do desenho, ou que ela tinha chifre, porque ela era chifruda. A pergunta é: da onde os grandes teólogos mais criativos tiram a base referencial para dizer que uma cobra voava, tinha pernas, tinha asas, e era o animal mais bonito? Não tem base, né? São teorias, são ideias para tentar mostrar de que tudo isso era uma mitologia. Vejam bem, uma das grandes ações de Satanás na história, e principalmente do Renascimento, lá do ano 1400 para frente, do pré-renascimento, o Renascimento, que vem pintando, traçando imagens dessa história, é tentar trazer a dúvida ou falar de que o Jardim do Éden, Adão e Eva, era uma lenda, era um mito. Moisés contou uma historinha para ensinar o povo, e que esse negócio não existiu, porque cobra não fala, cobra não anda, cobra não voa, cobra ela é venenosa, ela mata. Bem, é verdade, muito na história, e ainda hoje, o liberalismo teológico quer afirmar que, por causa dessa narrativa equivocada e dessas teorias, isso é um mito. E se nós chegássemos à conclusão da possibilidade de ser um mito, uma lenda, não ser verdade,
Então nós tínhamos que esquecer toda essa história de que o homem e a mulher pecaram e de que o pecado entrou no mundo. Ou seja, Cristo morreu à toa. Então, para nós cristãos que cremos na Bíblia, podemos não compreender fisicamente essa serpente, mas temos que entender que a história aconteceu. Porque se nós tirarmos a queda do homem, nós tiramos a necessidade de Cristo em nossas vidas. Então, tudo isso que nós ensinamos aqui e que a Bíblia ensina, deveríamos jogar fora e viver a vida, como diz a filosofia moderna, deixa a vida me levar, vida leva eu. Porque não faz sentido o que a Bíblia ensina. Então, para nós, o importante é saber de que, por mais que não compreendemos, o fato é de que ele é um fato que aconteceu. Mas o que é essa serpente? O que a Bíblia nos dá, né, de informação sobre ela, sobre a serpente, sobre o animal, né? E nós sabemos que Satanás vai se utilizar desse instrumento, a serpente, para inserir a maldade e o pecado no coração humano. Então o que a Bíblia fala do verso 1 ao verso 5? Vamos ler de novo lá. Tem uma narrativa dela. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos. Então ela é sagaz, né? Que o Senhor Deus tinha feito. Disse a mulher assim e ela fala. Então duas coisas nós temos que saber. Ela é sagaz, ela falou, e o que ela falou? Ela falou o que Deus já tinha dito. Então ela estava lá quando Deus deu a ordem de não comer a Adão. Então, três coisas que nós temos no texto. Primeiro, que ela é sagaz. E o termo sagaz, astuto aqui, não é da concepção de maligno, como nós conhecemos. Lembra? O pecado não havia ainda lá. O animal, a serpente, o animal sagaz, astuto, no hebraico aqui tem a ideia do quê? De um animal belo e inteligente. Possivelmente, a serpente era um dos animais mais inteligentes e mais bonito que estava no jardim. Ponto. Descrever essa beleza é invenção, é teorizar possibilidades. Ela era inteligente e era bela, porque se ela não chamasse a atenção, né, Satanás podia dar um cachorro, um coelhinho, um jacaré. Ele escolheu esse animal com um objetivo, com um propósito, por um motivo, né? Ela era inteligente, sagaz, né? Mas também algumas pessoas podem dizer: Alex, esse astuto, sagaz, que estava lá e ouviu, é o atributo da serpente ou de Satanás, que estava em ação da serpente? Também é uma possibilidade, né? Aí sim está falando de astuto, maligno, sorrateiro, né? Aquele que vai armar uma cilada para a mulher e que sabia e conhecia todas as coisas, que ouviu Deus falar e dar a ordem ao homem, e a sua manifestação foi escutado, foi ouvido. Então ela falava através da serpente. Hoje se discute essas duas teses. Particularmente, eu acredito de que o animal era belo, era formoso, mas que essa ação de ser astuto, essa ação de falar, e a fala, o diálogo com a mulher, vai trazer uma conversa que ela ouviu Deus dando a ordem para Adão, revela características, adjetivos de Satanás. O fato é que a serpente entra lá com o objetivo: mudar o estado do homem e da mulher. Qual era o estado do homem e da mulher? Santo, justo, perfeito. Ele refletia a imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia diz assim que eles estavam nus e não tinham que se envergonhar. Essa expressão revela a inocência, a pureza do casal no jardim.
Esse é o estado de inocência, pureza. Eles só conheciam o que era bom. Eles não tinham pecado, eles não tinham a malícia, eles não tinham a mente que nós temos hoje. Eles eram diferentes do que nós somos hoje, porque essa parte corrompida em nós ainda não havia deles. Eles estavam nus. Esse é o estado. Essa serpente, ela inicia o processo da queda do homem e da mulher. A sua presença é o início do pecado. Isso aqui é um ponto importante, porque na modernidade também a gente tem algumas teologias e alguns questionamentos, e principalmente quando você vai no IPEM, nosso curso, nos primeiros dias de aula de teologia sistemática com nossos alunos, eles vêm bombardeando de perguntas da modernidade. E uma das perguntas é: se Deus é bom, Deus é luz, quem criou o mal? A narrativa de Moisés, de Gênesis, ele vai mostrar de que Deus estava na relação com o homem e a mulher, tudo era muito bom, tudo era perfeito, e a serpente, Satanás, entra na história, e ela traz o caos. Então o mal, o pecado, a depravação total do homem e da criação, ela inicia com a presença de Satanás. E a Satanás, no seu coração, com orgulho, querendo ser igual a Deus, ele se coloca contra Deus. Então, mas Deus sabia tudo isso? Sim, Deus é soberano, onisciente. Ele pode ter permitido, mas a criação do pecado e do mal que afeta a raça humana veio da presença da serpente como instrumento de Satanás para mudar o estado de pureza, de inocência do ser humano. Moisés chama de selvagem e astuta, Selvagem e astuta é uma característica da serpente ou de Satanás? Pode ser as duas. Ela não recebe a classificação como rastejante, então ela era diferente do que nós conhecemos hoje. Bem, por ela não estar na classificação que Moisés coloca anteriormente como rastejante, abre a margem para dizer que ela tinha pernas ou voava. Mas o máximo que podemos dizer que a serpente, a cobra que nós conhecemos hoje e morremos de medo, era diferente da serpente que estava lá. Nós não temos argumentos base para descrever características físicas dessa serpente lá, mas a Bíblia nos dá base para dizer que a mesma serpente que estava lá não é a serpente, o animal que nós conhecemos hoje. As características físicas, biológicas dela tinha diferença lá, mas não é a mesma de hoje aqui. Houve alterações. E sem falar das evoluções naturais, das microevoluções. Se tem dúvida sobre isso, o Ademir pode dar uma aula, ele já me deu uma aula, mas já esqueci, tá, Ademir, o detalhe do que você me falou. Mudou. O fato é de que a serpente de lá não é a mesma serpente que nós conhecemos hoje aqui. E a pergunta é: por que também Moisés usa a expressão que Moisés pretendia construir, quando falar sobre isso? Utiliza de um animal muito conhecido na época, para fazer sentido a sua analogia. Mostra que Satanás utilizou de um instrumento. Outra discussão que entra muito no campo acadêmico, teológico, é como foi a ação de Satanás. Satanás, ele possuiu o corpo da serpente, uma possessão demoníaca, e utilizou isso para falar. Se Satanás foi um ventríloco que começou a manipular a serpente, ou se Satanás falava e a ilusão de ótica da mulher via a serpente falava, mas era uma ação na mente da mulher e a serpente não falou, só estava ali parada. Discute muito isso. São discussões intelectuais que não levam a lugar nenhum. E no fundo,
não acrescenta muita coisa à nossa fé. Mas a posição mais aceita é da manifestação no corpo da serpente. É a possessão de Satanás sobre, ou na serpente, e a serpente falou. É um instrumento muito usado por Satanás na história das narrativas bíblicas. Usar o corpo da possessão. Ah, mas já vimos falar em pessoas, mas e em animais? Não esquecem, que Jesus mandou Satanás para uma manada de porcos, que caíram do precipício do rio abaixo. Então eles entraram também nos porcos. E aqueles que os corintianos falam que esses são os palmeirenses que começou a torcida do Palmeiras, e que já nasceu condenado à morte, não tinha o que fazer. Mas Satanás utilizava do corpo da cobra, da serpente, como instrumento. Tem um detalhe, E aí os teólogos vão dizer assim, de que ele utilizou do animal mais belo para chamar a atenção, para enganar a mulher. Uma pausa aqui. O diabo, ainda hoje, quando ele quer te enganar, te seduzir, te levar para o buraco, ele vai te seduzir com as coisas mais belas e mais interessantes. Então, esquece daquela figura monstruosa que alguns filmes passam. Se o diabo se aparecesse de uma forma monstruosa, a gente sairia correndo. Não, ele utiliza de ferramentas, de situações, de pessoas ou de condições sedutoras, belas, propostas de traição, propostas de negócios, propostas de mentiras, situações que parecem interessantes a escolha X, mas no fundo, ela está usando a mesma ferramenta de algo mais belo e mais interessante para entrar na sua mente, no seu coração e te derrubar. Ele é astuto. Eu não espero um diabo feio, gritando que nem louco. Ele é astuto, ele é sedutor, ele se transforma e usa ferramentas terríveis. Quem faz trabalho de libertação de possessão, diz que quando há uma manifestação de alguém, é o desespero. E quanto mais silencioso e mais sedutor ele for, mais vitória ele tem. Quanto mais barulho ele faz, é porque ele está perdendo. Ele não quer fazer barulho. Ele não quer ter um visual feio. Não. Ele quer seduzir, ele quer fazer propostas, e quer levar você, a sua família, essa igreja, as pessoas que nós conhecemos, para o fundo do poço. Então a grande estratégia de Satanás é te seduzir. E ninguém é seduzido por coisa feia. Ninguém é seduzido por situações em que não favorece. Então cuidado. Por isso que eu cito sempre um pregador, que eu não vou citar o nome dele porque eu não sei falar, Rocha, uma coisa assim, num congresso em Guarapuava, ele diz assim, de que quando ele acorda, ele senta na cama, a primeira coisa que ele faz é: Jesus, o que vamos fazer juntos hoje? Porque se Jesus está junto hoje, não há sedução de Satanás, não há cilada, não há laço do passarinheiro. Mas quando nós fazemos sozinho, nós caímos, nós somos seduzidos. Voltamos aqui, que a partir desse diálogo, toda a criação se tornou totalmente depravada. Então, o início do diálogo com a mulher, a raça humana entrou em total depravação. Que a maldição veio por meio da desobediência a Deus, que a maldição não veio de Deus, mas veio da desobediência à ordem de Deus, Então Deus não fez o mal, a maldição, mas Deus aplicou o julgamento
da desobediência da ordem de não comer. O modo operante de Satanás, eu já falei um pouquinho, se aproxima sorrateiramente, modo furtivo, né? Tem gente que joga videogame, né? Esse povo que joga videogame, né? Eu gosto também de vez em quando de jogar um videogame, e tem alguns jogos de estratégia militares que tem um modo furtivo. Para quem não conhece videogame, eu vou dizer, ele é aquele soldado ou aquela pessoa que está fugindo de alguém ou fugindo de um lugar, ele tem que escapar. Se ele sair correndo, que nem louco, vão ver e vão prender ele. Então você aperta um botãozinho, ele cria um modo furtivo, ou seja, é o modo que ele abaixa, ele vai silencioso, ele vai escondidinho e ninguém consegue enxergar, né? Ele não quer aparecer, ele quer causar dano, ou, né, nesse caso, Satanás tem um botãozinho no videogame dele, que é modo furtivo, ou seja, ele vem sorrateiramente, sem causar muito barulho, para fazer danos. Ele faz isso. Inicia o diálogo despretensioso. No texto, amados, qual foi o diálogo que teve com a mulher? O diabo puxa a conversa. E a conversa que ele tem, a pergunta que ele faz, né, dizendo: Deus disse para não comer das frutas que tem no jardim. É uma frase boba. Isso demonstra que ele conhecia. E a frase não era verdadeira. Ele inverte a frase, porque ele queria uma resposta. Ele pergunta: ei, mulher, Deus disse para vocês não comerem dos frutos do jardim? Ele fez tudo isso para quê então? Para apodrecer? Para cair no chão? Só para aguçar o seu visual? Ele disse para não comer? Um papinho bobo, né? Eu vejo alguns jovens da igreja, estão tudo com marcas atrás. Nós temos alguns jovens aqui que estão já falando em namoro. Eu vejo alguns jovens que estão desesperados porque não conseguem namorar. E alguns jovens se achando encalhados porque não namorou. E agora eles vêm perguntar para mim: Alex, o que você acha da irmãzinha? Eu falei assim: tem que perguntar para o pai dela, não para mim. O que você acha de eu orar com ela? Mas você já perguntou isso para ela? Aí eu não. Então você perguntar para ela, não para mim, né? Mas você acha que ela vai aceitar? Tem que falar com ela, né? Eles fazem planos. E tem gente já orando há um ano para o namoro e a moça não sabe ainda. E, né? Mas peraí, qual é a dificuldade deles? É a dificuldade de sentar e puxar uma conversa. Nem se for uma conversa boba, né? Será que vai chover hoje? Né? A gente fazia isso, né, no nosso tempo, né? Será que vai chover hoje? Tá frio, né? Daqui a pouquinho, não vai chover não. Não tinha assunto. Mas você queria estar junto para começar a inserir o assunto. É o famoso chavecar, famoso tentar conversar, puxar assunto, se aproximar. Como os jovens têm dificuldade hoje de puxar assunto com as pessoas, principalmente para namorar. Né? Não tem essa conversinha despretensiosa para seduzir, depois, né, mostrar minhas qualificações, falar com o pai. Não tem dificuldade. O diabo tem, né? Tem essa facilidade. Ele chama a mulher para uma conversa boba. E o pior é que a mulher cai. A mulher inicia uma conversa boba com Satanás. Ela inicia uma conversa aparentemente inocente, boba, sem pretensão nenhuma. A resposta à pergunta foi: Deus disse para não comer essas frutas? E ela responde: Deus falou para não comer. Deus disse que podemos comer de todas, né? Mas tem uma aqui exclusiva que não podemos comer. E acrescenta: e nem tocar. Ela começa a conversar. Moisés dá uma síntese dessa conversa, mas essa conversa ela vai se desenrolando de algo despretensioso e algo intencional e algo sedutor.
E a mulher, em vez de interromper essa conversa, ela dá corda para essa conversa. Então essa conversa inicia de algo bobo e vai criando uma trama, vai envolvendo, vai criando intimidade, ao ponto de acontecer o quê? De colocar uma dúvida, né? Porque essa conversa revela uma ignorância vigiada. Essa pergunta dissimulada, Deus disse mesmo? Não era dúvida, era distorção, era manipulação. A conversa com Satanás, com a serpente, tinha uma intenção de distorcer, de fazer o quê? Inserir uma dúvida. A dúvida para a mulher na conversa é: então Deus disse que não pode comer? Não, pode comer de tudo, menos dessa. E por que, Eva, que Deus disse que você não pode comer dessa e nem tocar nessa aqui? É porque Deus disse que seremos conhecedores do bem e do mal. Aí Satanás lança a dúvida, a isca. Ah, entendi. Então Deus está falando, se você comer, você vai ser igual a Deus. E Deus não quer que você seja igual a Deus. Ele quer te manipular, Ele quer que você se acima, Ele não quer que você conheça essas coisas. Mas imagina o que Deus conhece, como Deus é maravilhoso. Imagina você ser igual a Deus, maravilhoso. Ele não quer isso. Ele lança uma dúvida. Vamos abrir também aqui outro espaço. Amados, o diabo tem colocado tanta dúvida na vida das pessoas. Nós temos aí o nosso grupo de missionários e evangelistas. Agora estão saindo de casa em casa, bater palma nas casas, oferecer o evangelho. Tem dado discipulados, tem falado com novos, com grupos de estudo. E o relato deles é assim, de que eles falam, ensinam, mas as pessoas não se convertem. E quanto mais eles ensinam, parece que as pessoas têm mais dúvida. Dúvida se Deus é bom, dúvida se existe o céu, dúvida se somos mesmo pecadores, dúvida se realmente pelas boas obras ou não nós vamos para o céu. As pessoas têm dúvidas das coisas de Deus. As pessoas conseguem acreditar que existem ETs. As pessoas conseguem acreditar que existe, que os ETs vieram construir as pirâmides do Egito. As pessoas conseguem acreditar que as coisas sobrenaturais, né? Eu falava esses dias com um grupo de que tem um grupo cristão e não cristão que acredita que Eva não foi a primeira mulher, foi uma tal de Lilith que surgiu, né? Dessa questão. Olha só, tem um pessoal dentro de igrejas ensinando Lilith. O que quer dizer isso? Existe uma teoria, somente o movimento feminista dos Estados Unidos, para refutar Eva, dizendo assim que Deus fez o homem, aí fez a primeira mulher, Lilith, e Deus disse ao homem e à mulher: Adão, você vai governar sobre a mulher, ela vai ser sua auxiliadora. E Lilith disse: não, abaixe ao machismo. Ela disse não a Adão. Ela correu para morar nas cavernas, porque ela não queria ser submissa ao homem. E lá nas cavernas ela conheceu Satanás, teve relação íntima com Satanás, e nasceram os demônios. Aí Deus fez Eva e disse: Eva, você vai ser submisso ao marido. E Eva disse: sim, Senhor. Então agora sim. Eles creem nisso, mas têm dificuldade de crer no relato de só Adão e Eva. Se você conversar com pessoas que creem em ETs, pessoas que creem na evolução, pessoas que creem do nada, virou uma fermentação e explodiu, e do caos virou tudo. Eles conseguem ter mais fé do que a Bíblia precisa. Para acreditar em todas essas teorias de Big Bang, de ETs, de Lilith, essas coisas, você tem que ser muito mais criativo, muito mais imaginação, ter muito mais fé para preencher as lacunas,
do que simplesmente crer que Deus fez Adão e Eva e colocou lá, e o Satanás foi lá e seduziu. Por quê? A ação de Satanás em colocar dúvidas, em distorcer, em manipular para que você olhe para outras direções e não consiga ver Deus. Ele é campeão nisso. Quando você está em casa e brigou, você esposa, que brigou com o seu marido essa semana, seu marido que é inocente, que é santo, que não é, e você injustamente brigou com ele, né? Pelo menos a esposa aí virando o pescoço, né? Não sei se isso virar o pescoço foi se brigou, ou se não acredita que o marido é inocente. Ele é santo, justo. Se você fez isso, quando você brigou e você não consertou as coisas ali, e você deitou lá sozinho no quarto, ou na sala para assistir TV, começa a vir um monte de coisa na sua cabeça. Ele não me ama, ele tem outro, ele gosta mais do futebol do que de mim, né? E começa a vir um monte de coisa na sua cabeça. E se você for dar crédito a tudo isso, você vai dizer, vou surrar ele, vou matar ele, vou largar ele. Bem, quando você começa a sentar e essas dúvidas começam a fugir, saiba que Satanás está querendo um diálogo com você. Ele não conhece o teu coração, ele não conhece, não lê mentes, mas ele tem mais de 4.000 anos de experiência prática em conhecer o ser humano. Então ele é PhD, pós-HD em gerar conflitos na mente e nas relações humanas. E você, homem, que injustamente, né, não cuidou da sua esposa e não tratou dela com dignidade, com carinho, você que não respeitou e você depois sai ainda achando que tem razão e coloca lá, saiba que as coisas que vão vir no seu coração, na sua mente, é dizer, você está certo, sua mulher não vale nada, troque por 2 de 20. E você fica encantado. Cuidado, essa sedução, essa indução ao erro, Satanás está ministrando no seu coração a dúvida se de fato o casamento é plano de Deus, ou se o casamento é bênção de Deus, ou se a família vale a pena. Ele faz isso, ele coloca dúvida, ele coloca a inimizade, ele te induz ao erro, ele é campeão nisso. Ele fez isso com uma mulher e faz isso até hoje, e tentou fazer isso com Jesus, tentando Jesus no deserto. Só que com Jesus ele não teve vitória. Com a gente nós corremos o risco de cairmos na cilada de Satanás. Se manifesta por meio da serpente. Principal ação de Satanás é colocar dúvida nas pessoas, dúvida na sua fé, dúvida nas suas relações, dúvida do seu casamento, dúvida com relação à igreja, dúvida com relação à palavra de Deus, e questionar, principalmente nos tempos de crise, dúvida se Deus te ama e se preocupa com você, ou se Deus mesmo existe. Ele quer te afastar de Deus, ele quer te colocar longe da presença de Deus, porque a graça especial de Deus está na presença de Deus. Você longe, você perde essa proteção, essa graça. Ele quer fazer isso com você. Então a mulher é culpada? Né? Se você perguntar para alguns machistas, sim, a mulher é culpada. Mas na verdade a culpada é do homem. Eu vou salvar as mulheres, tá? Né? As mulheres são culpadas juntamente com os homens, mas a responsabilidade é de Adão. Por quê? Uma das doutrinas que nós pregamos muito forte é da responsabilidade do homem como cabeça da casa. Então, quando a Bíblia fala que o homem, a mulher é auxiliadora do homem, Deus está protegendo a mulher, tá? Não que Deus está rebaixando a mulher. Quando Deus disse que a mulher é auxiliadora, nesse caso aqui Deus está dizendo, a culpa é de Adão e não da mulher, porque a responsabilidade de barrar a conversa, de freá-lo, né, e dizer não, era do homem. E ele comeu juntamente com a mulher.
Então a culpa é da mulher? Vamos lá. Ao afirmar não toque, apesar do zelo da resposta, aponta o desvio da verdade. A mulher estava zelosa na conversa. Quando Satanás questiona, o que ela fala? Deus disse, podemos comer de tudo, menos dessa. E a tentativa da mulher de defender, de explicar, ou de mostrar a obediência dela, foi, e Deus disse ainda, não podemos tocar. Ela acrescentou algo na ordem de Deus. Ela interpretou, né, e acrescentou algo. Aqui está mostrando apenas o zelo e do conhecimento que a mulher tinha sobre a ordem de Deus, e ela vai falar sobre isso para Satanás. O erro está em Adão, que não ajudou a mulher a interpretar corretamente. Na narrativa bíblica, a ordem foi dada a Adão, ao homem, não coma. Aí Deus faz a mulher, e o homem vai dizer para a mulher, não comas. Deus disse. Deus pode ter repetido isso para a mulher, sim, mas Adão vai dizer para a mulher primeiro, Deus disse, mulher, que nós não podemos comer desse fruto, o resto está liberado, mas dessa árvore não comeremos. É a responsabilidade de Adão em ensinar. E quando começa o diálogo com a serpente, Adão tinha que encerrar o diálogo. Adão tinha que corrigir teologicamente essa frase que ela acrescentou. Adão tinha que ensinar a mulher dizendo, essa serpente está distorcendo a ordem de Deus. Era papel do homem em preservar e cuidar da mulher. E nós ensinamos aqui na igreja que nós, homens, somos responsáveis de cuidar das nossas esposas e ensinar os nossos filhos, em cuidar da nossa casa. Eu posso dizer, o que eu vejo, e às vezes lá em casa não é diferente, quem cuida dos homens, dos filhos, é a mulher. Quem mantém o zelo da palavra é a mulher. Quem cuida das coisas espirituais da família e ora, dobra o joelho, lê a Bíblia, é a mulher. O homem só assiste jogo ou fica fazendo outras coisas. Até essa relação do homem ter dificuldade em cumprir o seu papel de cuidar espiritualmente da sua família, até isso o pecado corrompeu. É uma distorção de valores que nós perdemos e nós homens lutamos. Eu digo em particular, eu luto muito com isso. Eu, graças a Deus, tenho a minha esposa, ela vai assistir o vídeo, então eu vou elogiar bastante, né? Eu, graças a Deus, tenho a minha esposa de que quando eu vou dormir às vezes, ou venho trabalhar de manhã cedo, e às vezes na correria de acordar mais atrasado, a gente esquece de sentar junto e orar. E muitas vezes no carro, ela me olha assim com aquela carinha bonita, linda que ela tem, e diz assim, não vamos orar? Aí eu, machão, diz, sim, eu vou orar com você, minha esposa, aí eu oro. Mas ela tem que me dar o auxílio de me lembrar. Esses dias ele disse assim, essa semana nós não lemos juntos a Bíblia, né? Eu disse, sim, minha esposa, não vou ler com você. Ainda bem que eu tenho uma esposa que me ajuda, porque eu também tenho deficiência e dificuldade em cumprir o meu papel de cuidador da minha esposa e dos meus filhos, sobre a relação de proteger contra Satanás e ensinar as coisas de Deus. Adão já fez essa deficiência aqui. Já que Adão é omisso, Satanás afirma, é certo que serão igual a Deus. Já que Adão não corta o diálogo entre a mulher e Satanás insere a dúvida. Vocês serão igual a Deus e Deus não quer isso. Levanta uma contradição dizendo, Deus mentiu. Então Satanás, ele apresenta algumas verdades na concepção dele sobre Deus. Deus é egoísta, Satanás diz, porque se você comer vai ser igual a Deus, Deus não quer que você seja igual a Deus. Deus é egoísta. Deus não ama vocês, porque se ser igual a Deus é coisa boa e Deus não quer isso, então Deus não ama tanto assim vocês. Deus não fez perfeito, porque se Deus é perfeito e conhece o bem e o mal e vocês não conhecem, então vocês não são perfeitos. Deus quer limitar vocês. Deus diz que vocês podem fazer de tudo, menos
algumas coisas. Então Deus quer limitar vocês. Deus não te dá a liberdade. Você não é livre. Você é um robozinho. Vocês são robôs ou marionetes de Deus. Vocês só fazem aquilo que Deus manda fazer. Vocês não têm liberdade. Vocês não têm livre-arbítrio. Satanás é um mau presente que surge no meio da criação entre o muito bom e o pecado. Quando Deus olhou e viu que a criação era muito bom, e esse diálogo, Satanás entra nessa história. Ele veio confundir a cabeça da mulher, por consequência a cabeça do homem, e introduzir o pecado na história. A desobediência, verso 6 a verso 8, nós já lemos ali, né? Satanás apresenta uma mentira disfarçada, né? Uma pergunta duvidosa. Omite as consequências da desobediência a Deus. Satanás, nessa discurso, ele apresenta o que o homem ia ter, ser igual a Deus. Mas ele não apresenta as consequências de desobedecer a Deus. Ele só traz o que é bom. O que é de disciplina, ele não apresenta. A mulher olha para a árvore de outra maneira. Vejam bem, a mulher começa a ter o seguinte pensamento: bem, essa árvore que está aqui, ela é muito bonita, mas as outras também são muito bonitas. Olha, essa árvore aqui tem os frutos coloridos, bonitos, mas as outras árvores também são coloridas e bonitas. Esse fruto cheira gostoso, mas as outras árvores, os frutos também cheiram gostoso. Ou seja, qual a diferença dessa árvore para com as outras? Não tem diferença. Então Deus estava enrolando. Pega e come. Uma coisa que o diabo faz para nos levar ao erro. Ele coloca situações muito favoráveis e nós vamos comparar a nossa escolha e a nossa decisão com as dos outros, com as das outras situações. E às vezes vamos dizer: porque eles fazem, por que não fazer? O crente, né? Se todo mundo está mentindo aí nos negócios, por que nós não vamos mentir? Se os casais estão adulterando bastante por aí, por que nós vamos ser diferentes? Se as pessoas são malandras, mentes, fazem negócios que enganam os outros, colam na escola, pulam a cerca, por que nós seremos diferentes? Não, todo mundo faz. Porque nós somos diferentes. Sabe qual é as principais perguntas que eu respondo para adolescentes e jovens dessa igreja e de outras igrejas? São as mesmas perguntas há 24 anos. E talvez daqui a alguns anos eu vou responder para os seus filhos que são pequenininhos, talvez as mesmas perguntas. Sabe quais são as perguntas? Alex, é pecado beber cerveja? Alex, é pecado você ter relação sexual? As pessoas que eles usam, transar fora do casamento? É pecado ir nas festas e aprontar de tudo? Eu preciso mesmo obedecer o pai e a mãe? Muda a geração, muda o nome e o rostinho, mas as perguntas são as mesmas. Sabe por quê? Porque no coração deles é assim: todo mundo faz, são todos iguais, por que eu tenho que ser diferente? Foi esse olhar de Eva para a árvore proibida. Essa é igual às outras, por que eu vou tratar diferente? Pegou e comeu. Ambos comeram. Quando a Bíblia diz que ambos comeram, significa que de todo esse diálogo, Adão estava do lado. Aí é a culpa de Adão. Né? Porque a Eva, depois de ouvir, observar, pega do fruto e come. O que ela faz? Saiu correndo 1 quilômetro para alcançar o fruto ao marido? Não, ela come, deu ao marido e ele comeu. Então o homem estava do lado da mulher, ouvindo todo o diálogo entre Satanás e a mulher, todas as mentiras, e ainda ele não interage, ele não corta,
ele não corrige, ele ainda se submete e come. E entra o pecado no mundo. O pecado inicia com o desejo da mulher sobre o fruto, mas ela vai ser aplicado, vai ser consumado quando eles pegam e comem. E a Bíblia diz assim que automaticamente, na hora, abriram os olhos do homem e da mulher, viram que estávamos nus, fizeram folhas para si e se vestiram com isso. Isso quer dizer somente que o estado de pureza e de inocência havia passado. Agora eles estão conhecedores do bem e do mal. Só que isso não tornava ele igual a Deus. Pelo contrário, os afastaram de Deus. Isso fez com que eles aparecessem ou se parecessem menos com Deus. A imagem e semelhança ficou suja, distorcida, trincada. O homem não mais era inocente, puro. Bem, 4 ações sequenciais da maior desastre da humanidade. Eva tomou, Eva comeu, Eva deu fruto e Adão comeu. Aqui o homem quebra o pacto que havia feito com Deus. Vejam bem, a questão aqui não é de que fruto que é. Se discute que é uma maçã, uma banana, uma jaca, uma melancia, né? O fruto, qual fruto é? Não é a ênfase, mas a desobediência. Eles comeram do fruto proibido, né? Trouxe condenação para as suas vidas. Então naquele momento eles estavam morrendo fisicamente e estavam longe de Deus. Trouxe condenação para todos os seus descendentes. Os seus filhos a partir dali iriam nascer longe da presença de Deus. Entregaram a mordomia à criação de Satanás. Quando Deus disse a Adão e Eva, né, tudo isso aqui vocês vão administrar, vou dar nome aos bichos e cuidar. A partir daquele momento, Adão e Eva entregou a chave do governo da natureza desse mundo nas mãos de Satanás. Não é Deus que rege todas as coisas? Sim, no macro Deus é o Senhor de tudo, mas naquele momento Satanás estava agindo livremente, porque o Adão e Eva entregaram. Pergunta para Adão: o que aconteceu? Eu cheguei aqui na viração do dia, vocês escutaram os meus passos, o barulho que eu estava chegando, as árvores se mexendo, e o que vocês se esconderam atrás das árvores. O que aconteceu, Adão? O que aconteceu para vocês se esconderem? Por acaso você comeu do fruto proibido? Qual foi a resposta de Adão? Deus, eu estava tão bem aqui no paraíso. Eu estava tão bem. O Senhor inventou que eu precisava de uma auxiliadora. O Senhor me fez dormir e de mim fez uma auxiliadora. Está vendo? Me auxiliou muito bem. Olha o que aconteceu. A mulher que o Senhor me deu, essa comeu. Diretamente está dizendo: Deus, estava tão bem. O Senhor inventou a mulher para quê? Para me ajudar? Ajudar em quem? A fazer essa desgraça? Então a culpa é minha, Deus? Se não for do Senhor, é da mulher. Não é minha culpa. E Deus chama a mulher e faz a segunda pergunta, mulher, o que aconteceu? Me conta o que aconteceu. Qual foi a desobediência, mulher? Sabe o que ele vai falar? Olha, Deus, eu estava aqui tranquilo. Eu não pedi para o Senhor me fazer. O Senhor quis fazer. Me deu para Adão. Eu estou aqui com Adão. Nós estávamos muito bem aqui. E o Senhor permitiu que essa cobra falasse. E o Senhor que fez essa cobra, que deixou esse Satanás entrar aqui, e ela me enganou. Então, se eu fui seduzida, não é culpa minha, porque o Senhor permitiu, a culpa é do Senhor. Se não for do Senhor, a culpa é da serpente, porque ela me enganou. Aí ele pergunta na terceira para Satanás, e a culpa é dele mesmo. O que foi que você fez, diabo? Eu fiz isso mesmo, Deus. E consegui enganar esses trouxas. Eles caíram no pecado.
e a raça humana ficou destruída. 3 ações iniciais que o pecado faz e fez. Primeiro, após o pecado e ver a perda da inocência, eles se escondem de Deus. Segundo, tentam justificar as suas culpas. Terceiro, fugir da sua responsabilidade. Meus irmãos, até hoje nós somos assim. Quando nós erramos ou dá algo de errado, quando nós temos dificuldade de assumir, a nossa ignorância, o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa soberba, nós vamos sempre culpar alguém. Nós nunca reconhecemos o erro. Nós sempre culpamos alguém. E às vezes é assim, para pegar o casal de novo, o marido e a mulher. O homem fez negócio errado, e a mulher vai corrigir, e o marido diz, mas também, eu fiz isso por causa disso que você fez. Ele não assume o erro. Ele vai justificar que ele fez isso por causa de uma outra ação. A gente sempre tenta justificar o pecado. Eu briguei na escola, mãe. Por quê? Porque ele provocou. Então, se ele provocou, justifica que eu poderia brigar. Então, nós justificamos. Nós nos escondemos de Deus. A queda do homem, ela prejudicou não só a criação como natureza. Ela trouxe a separação do casal, porque um acusou o outro. Ela trouxe uma ruptura no coração do homem, porque o homem agora estava contaminado e sua mente perdeu a inocência, e o homem se afastou de Deus. Então o pecado, primeiro, coloca crise no seu coração. O segundo, ele te afasta de Deus. O terceiro, ele vai criar crises em qualquer relacionamento que você vai tentar construir. O pecado fez isso. Um filósofo famoso, Aristóteles, dizia assim que homem nenhum é uma ilha para viver isolado, e fomos criados como uma abelha para vivermos em comunidade. O diabo diz o contrário. Ele quer te isolar em crise. Ele quer desconstruir qualquer relacionamento que você tenha com amigos, com família, com igreja, com sociedade. Ele quer te afastar de Deus. Essa é a ação de Satanás na história. O pecado levou o homem a se afastar de Deus, morte espiritual, se afastar da esposa, destruição do casamento, a terra desfalecerá, doenças e pragas. Por isso que o pastor diz assim uma frase, quando fala assim, mas Deus não ama a gente porque tudo está dando errado. O pastor Maurício sabiamente diz uma frase assim, não era para ser assim. É assim porque o pecado entrou no mundo e as doenças, as desgraças, as destruições, as pandemias vêm por causa da desobediência do homem. Condenou sua descendência, queria frustrar os planos de humilhar a pessoa de Deus. O que Moisés nos ensina, que o mundo original do jardim não é o mesmo mundo que conhecemos. Lá era perfeito. Lá é uma representação do que será o céu, algo perfeito. O conceito de liberdade, desobedecer a Deus, ele vai criar isso. Agora nós temos a possibilidade de desobedecer a Deus. A Bíblia de Deus diz assim que Ele coloque na nossa presença o bem e o mal, e nos dá escolha. Escolha, pois, o bem e não o mal. Ande comigo, me siga, viva comigo, e não o contrário. Hoje a Bíblia nos convida, nos convoca a escolhermos andarmos com Deus, porque agora fica uma opção que nós perdemos lá. Apocalipse 12 fala que Satanás, a serpente, faz associação da astúcia e ação de Satanás na história. O mundo jaz no maligno, João fala isso. O diabo é mentiroso e pai da mentira, ele conta várias mentiras para as nossas vidas. Assim, amar a Deus traz o verdadeiro conhecimento do bem e do mal. Obedecê-lo nos leva a experimentar as bênçãos de Deus. Então, até agora, Gênesis nos fala da queda do homem. Mas, para enfatizar a queda do homem e a consequência,
do que aconteceu com nossas vidas, ele vai dar ênfase de que houve a participação especial de Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. Então, ler Gênesis nos ensina a termos cuidado com a astúcia, com a estratégia, com a intenção de Satanás, porque ele quer criar crise no seu coração, ele quer te afastar de Deus e quer destruir qualquer tipo de relacionamento que você tem. O diabo é campeão em colocar dúvidas e plantar mentiras. Vigiar e orar para que você não caia nos laços desse passarinho que é pós-PhD, pós-HD em relação humana, em distorcer os projetos de Deus. Cuide, vigiai, orar, conhecer a palavra, escolher o bem e fugir do mal. Na dúvida, não faça. Meu pai dizia isso. Qualquer coisa fica na dúvida, se tem dúvida, não faça. Vai orar antes. Amém? Amém. Alguma dúvida? Não? Graças a Deus. Vamos ficar em pé, amados? Vamos encerrar com a oração. Pai querido, nós estudamos nessa escola sobre a ação de Satanás, que agiu no jardim, causando esse desastre, usando uma serpente. E nós fazemos a reflexão hoje, Deus, de que Satanás se utiliza de outros meios e ferramentas para tentar causar em nós a mesma destruição. Deus, nos dê a sabedoria, coloque o olhar do Senhor nos nossos olhos, possamos olhar com o olhar da fé, nos dê a maturidade, nos dê a sabedoria, nos dê o conhecimento, nos livra, Deus, de cairmos no laço, porque nós não queremos, Deus, estar em crise todos os dias, nós não queremos, Deus, estar longe do Senhor, nós não queremos viver sozinhos e perder os nossos relacionamentos. Ó Deus, cuida das nossas vidas, Deus, cuida, sendo maridos mais atentos com as coisas do Senhor, nos cuida, Deus, nos fazendo esposas que sejam tementes a Deus e de oração, filhos obedientes aos pais, amigos fiéis, zelosos. Ó Deus, nos ensina, cuida como igreja, que temos o papel de um orar pelo outro, chorar com o outro, rir, mas também, Deus, repreender um ao outro quando necessário. Nos ensina a ser igreja abençoada, a família abençoada e crentes no Senhor. Ó Deus, precisamos da sua luz, da sua direção, que o seu Santo Espírito ministre aos nossos corações, porque sozinhos, Pai, nós vamos ser seduzidos e enganados por Satanás. Nos abençoa, Deus, nesse dia do Senhor, nesse restante de domingo, nos traga à noite também para ouvirmos a palavra do Senhor, para que possamos encher o nosso coração e não cairmos na cilada do mal. Nos abençoa, Deus, eu peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom domingo a todos, até a noite.